Um dos assuntos mais discutidos sobre o futebol inglês é a torcida do clube Manchester City. Os torcedores do clube, infelizmente, são sempre lembrados por um aparente desânimo, independentemente do feito do clube. Eles comemoram e vibram como uma viúva no velório de seu marido. E nem as conquistas e lembranças de seus 32 títulos conseguem ofuscar essa discussão, porque no ambiente virtual fala-se mais da presença esquecível dos fãs do time do que de seu próprio futebol em si. Desta maneira, nós podemos criticar o Manchester City como o maior clube pequeno do mundo. Afinal, não importam os euros que sejam investidos, os jogadores que sejam adquiridos, os títulos conquistados ou os bons jogos. Eles nunca terão a repercussão e a vibração ao redor de seus feitos como outros times possuem, e por consequência, a massa passa a desacreditar de seu sucesso e sequer o coloca no mesmo nível de seus rivais, como o Arsenal, Liverpool e seu gêmeo vermelho, o Manchester United. Entre os 20 clubes da Premier League, no que se refere à lotação de estádio, o City se encontra em 14º lugar. Mas, por incrível que pareça, essa pode ser uma boa quantidade. Estranhamente, existem fatores que podem comprovar que, em quantidade, o Manchester City possui uma boa base de fãs. Vamos lá! Na época em que esteve na terceira divisão, entre os anos de 1998 e 1999, o clube ficou em terceiro lugar e venceu as qualificatórias. Então, desta forma, passou para a segunda divisão novamente. E, incrivelmente, a média de torcedores deles por jogo foi de 28.273 pessoas, enquanto a capacidade média dos estádios disponíveis para as disputas era de 35.000 pessoas. O que simboliza quase 88% de lotação. E em um período de 10 anos, os números foram aumentando. Antes do clube se tornar propriedade do Grupo Abu Dhabi, a média de visitantes passou a ser de 45.000 pessoas em casa, ou seja, no estádio Etihad. Mas logo após a compra, no ano de 2008, a numeração disparou de forma impressionante. No primeiro jogo após a mudança na gestão do clube, a quantidade de torcedores foi para 49.000 pessoas. Então podemos ver que mesmo com uma torcida mais apagada, eles sempre estiveram presentes, mesmo com suas várias temporadas fora da elite do futebol britânico. Um fato é que sobre gestão e técnica no futebol, não há o que falar do Manchester City. A campanha gloriosa, que já dura 2 anos, foi ainda mais intensificada com o recente título da Champions League. No momento, o clube é o time mais bem-sucedido da Inglaterra, então resta aos opositores tocarem na pequena ferida do clube, que é a energia de sua torcida. E como forma de tentar aumentar essas críticas, eles cravam que se o clube supostamente não possui uma torcida, eles também não possuem história. Então vamos contabilizar mais um erro para a lista. O clube realmente não tem uma história de grandes jogadores quando comparado aos seus rivais, mas o clube possui sim um passado importantíssimo para o desenvolvimento do esporte em solo inglês. O Manchester City obviamente passou mais tempo na primeira divisão, mas mesmo em seus momentos de queda e crise foram resilientes. Antes da vinda do Grupo Abu Dhabi, o City já possuía 2 títulos da primeira divisão, 4 Copas da Inglaterra, uma Taça das Taças, que, em outras palavras, é a Recopa Europeia da UEFA. Isso obviamente não se iguala aos seus outros rivais, mas nunca quis dizer que o City era um clube pequeno. E desde então, seu número de troféus tem aumentado consideravelmente. Desde 2008, que foi o ano da entrada da nova gestão, o clube venceu 7 títulos da primeira divisão, 3 Copas da Inglaterra, 3 Supercopas da Inglaterra e, por último, mas não menos importante, a Champions League desta temporada. E a ascensão do clube tem sido bem mais visível na Inglaterra, já que o clube já conta com 37 títulos nacionais e 19 deles foram conquistados nos últimos 13 anos, ou seja, os The Blues têm conquistado cada vez mais espaço, enquanto seu grande rival, o United, venceu apenas mais 10 competições no mesmo período. E internacionalmente falando, é necessário admitir que o City ainda está dando passos curtos, mas precisos, porque sempre chegam às fases finais dos campeonatos. E, bem, eles se superaram neste último mês através da maior conquista da Europa.
E nos últimos tempos aparecem indícios de que o City está cada vez mais dominante em Manchester no que se refere às torcidas, acima até do Manchester United. Afinal, quando comparados, o United esteve muito ocupado dominando o futebol inglês e europeu por anos, enquanto o City esteve construindo sua base ao lado de suas raízes, o que gerou cada vez mais identificação e orgulho na cidade. Os cantos se encontraram nos clássicos e soam mais agressivos do que cômicos. Enquanto os azuis gritam, a cidade é nossa, vai se ferrar de volta para Londres, a cidade é nossa, os vermelhos respondem com a cidade é sua? 20 mil assentos vazios, você tem certeza? Mas voltando ao que parece ser um contragolpe duro do City, tudo começou em 1968, quando o time venceu a Liga Nacional em 68, enquanto o United estava no topo da Copa da Europa no mesmo ano. Mas em 1970, o azul voltou vencendo a European Cup, Winners' Cup e a League Cup. Essa forte presença nacional fez germinar sementes que criaram toda uma primeira geração de torcedores fiéis. Essa leva importante de fãs criou o Junior Blues, fazendo do City o primeiro time a criar um clube de torcedores crianças. Desta forma, em uma cajadada só, o sofredor britânico garantiu uma legião de fãs que abrangiam 3 gerações. Os avós, os pais e os filhos. Isso adiantou o processo de retenção de fiéis em anos e anos. Agora precisamos voltar quando mencionamos que, mesmo com as diversas quedas da divisão do City, mesmo com as tantas crises, o clube nunca perdeu torcedores. Eles tiveram crises futebolísticas, mas nunca crises em sua fé e perseverança. Esse trabalho em atrair torcedores no início dos anos 70 praticamente blindou o clube quando esteve no fundo do poço entre as décadas de 80 e 90 e reforçou um discurso que foi o trunfo dos azuis por anos. Eles poderiam olhar para o United e dizer: vermelhos, vocês podem ser um time internacional e representar a Inglaterra, mas nós ainda somos um time britânico e Manchester ainda é nosso. E, ironicamente, ou não, o City teve a sorte de ter consigo os jovens mais barulhentos dos anos 70. Outro grande ponto de influência é que enquanto o Manchester City inaugurou seu time feminino em 1988, o United tomou essa decisão apenas em 2018, ou seja, 30 anos depois. Mas o fato é que, com tudo isso, a torcida do City perdeu seu fervor nos últimos anos. Talvez a subida gloriosa do time ao topo tenha quebrado a necessidade da torcida de estar presente e em peso. Da mesma forma que eles não se preparam e não temem mais uma crise ou uma falha tão grande. Hoje podemos dizer que os torcedores não se sentem tão bem e nem tão loucos. É o clichê de sofrer com sucesso. Em compensação, eles limpam suas lágrimas com seus euros, porque o Manchester City está tornando o futebol cada vez mais rico e exclusivo à elite. Quer entender o porquê? Nós já explicamos e comprovamos que hoje o futebol é elitista, mas não como você pensa. Dá uma olhada. Agora vamos continuar em alerta, porque o City está apenas começando. Aos poucos, a torcida pode regressar ao que era, ainda mais agora que estão vencendo o Manchester United na área em que eles eram dominantes, que é o futebol internacional. Valeu, craque! Até a próxima!